Mas assim, a ideia de terrorismo, né, quando se diz que o Hamas é terrorista, né, se está acusando o Hamas de ter praticado ato com a finalidade de provocar terror, terrorismo, terror, certo? E terror o quê? Social ou generalizado, entendeu? Ali, eu acho que nem cabe muito, né? Mas, assim, mas expondo a perigo, pessoa, patrimônio. Se diz aí que o Hamas sequestrou crianças, certo? Criancinhas, sequestrou idosos, certo? Eles entraram nos kibbutz, né? Naquela área lá de assentamentos que estão sobre terras palestinas, né? Que deveriam ter sido terras do Estado palestino, tá certo? Eles estenderam para lá, fizeram assentamentos, entendeu? Aí eles estão dizendo, o cara sequestrou, tem, me parece 220 sequestrados aí, israelenses sequestrados, tá certo? Então, no caso aí, o ato, né, de terror, né, do Hamas, segundo, né, pela nossa lei aqui, né, claro, eu estou dando exemplo, hein? Então, quando você expõe a perigo pessoas, patrimônio das pessoas, a paz, quando você quebra a paz pública ou a incolumidade pública, você pratica terror, tá certo? Então estão dizendo que o Hamas fez tudo isso aí, tá certo? E por isso ele é terrorista. Creio que em Israel talvez exista uma lei parecida, né? E que diz que terrorismo é isso aí. Mas eu queria deixar claro o que é terrorismo. Quando Lula, né, diz que o Hamas é um grupo terrorista, tá certo? Ele está dizendo é um grupo que pratica, né, que provoca terror social ou generalizado, né? Terror. Agora, que porra é terror, né? Terror é medo, certo? Mas que vai além, né? Medo que vai além, que vai a uma prática de perigo, perigo de vida, né? Dessas pessoas, certo? Né? O ataque do Hamas à rave, né? Ali houve combate ali, certo? E pessoas morreram, certo? E agora, essa rave aí era de garotos e garotas palestinas, tá certo? Vai ver que havia reservistas ali, sabe, do exército israelense, e que estavam armados e podem ter reagido, certo? E ali, então, houve combate, tá certo? E agora, a questão, tá certo? A questão é, Hamas, né? Por que que Hamas fez isso? São um bando de acelerados, são essas pessoas que, como aconteceu no Rio de Janeiro agora, o governador do Rio de Janeiro está dizendo que aquelas pessoas que tocaram fogo em 32 ônibus são terroristas. Então ele está dizendo a isso, tá certo? Que aquelas pessoas que queimaram ônibus e um trem, certo? Quiseram provocar terror social generalizado, tá certo? E então ele disse: não, tá todo mundo preso, vai todo mundo para presídio federal, não sei mais o que. Depois se descobriu que aquelas pessoas estavam sendo acusadas sem prova, tá certo? Mas o terror seria isso, basicamente, tá certo? Um grupo de acelerados, como aqueles fudidos lá no Rio de Janeiro, sabe? A mando do pessoal da milícia, certo? Tocaram fogo para dizer: nós estamos aqui, milícia que apoiou o Cláudio Castro, o governador, né, eleito lá do Rio de Janeiro, tá certo? Então, mais ou menos guardadas as proporções, tá certo? O Hamas seria parecido com aqueles grupos, né, que tocaram fogo nos ônibus aqui, tá certo? Aí aqui, a nossa lei fala aqui, né, são atos de terrorismo, tá certo? Atos de terrorismo, né? Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo de mecanismos cibernéticos do controle social ou parcial, ou ainda que de modo temporário, de meio de comunicação, de transporte, de portos, aeroportos e por aí vai. Então veja, a palavra aqui transporte, tá certo? Então, para todos os efeitos, o pessoal no Rio de Janeiro teriam sabotado o funcionamento da rede de transporte público, tá certo? Queimando os ônibus, né? E com violência e grave ameaça. Um motorista, me parece, um motorista de ônibus ficou preso dentro do ônibus, certo? E teve queimaduras horríveis, certo? Então, quando o pessoal fala que o Hamas é um grupo terrorista, estão dizendo que ele é um grupo violento, agora, que é um grupo bandido, mas não é. A questão é essa, a diferença entre o que ocorre no Rio de Janeiro e o que ocorre lá na Palestina é que o Hamas é um grupo de resistência, como disse o Erdogan, certo? É um grupo de libertação política, o campo é político. Aqueles mandados pelos milicianos no Rio de Janeiro não são políticos, certo?
Eles são bandidos ordinários, são meliantes, certo? São bandidos, né? Ali, sabe? O que os milicianos querem, né? Eles não querem libertar nada, certo? Já o Hamas, certo? Quer a liberdade do povo deles, de uma história de 75 anos. Isso é história recente, certo? Né? Desde quando os sionistas se estabeleceram lá, né? Na Palestina, tá certo? A mando da ONU, certo? Com uma ordem legal, certo? E lá mediram o território e disseram: essa parte aqui é de Israel, certo? A outra parte fora não é, tudo bem, é dos palestinos. Tá certo? Foi mais ou menos isso. Não, agora, não formalizaram numa solenidade aí e disseram: esse aqui é o Estado da Palestina. Não disseram isso. Disseram só: esse aqui é o Estado de Israel. E agora Israel o que, é que vem fazendo? Querendo expulsar o pessoal de lá, rapaz, os palestinos. Tá certo? Então, assim, eu dei aqui uma ideia, certo? E não aceito, e com base nessa lei nossa aqui brasileira, certo? Que o Hamas seja um grupo terrorista, não é. Aí o Pedro Serrano fica me devendo, tá certo? Aí eu tô aqui com a lei aqui na mão, tá certo? O Pedro Serrano não pegou a lei, sabe, para dizer isso aí, sabe? Ele fica me devendo, né? Ele vai dizer: não, eu não me ocupo com essas questões aí, das questões infraconstitucionais, como eles dizem, né? O meu problema é a Constituição, tá certo? Eu manjo de Constituição. As questões infraconstitucionais eu passo para o IDEU, certo? Para com isso aí, Ernest. Mas é isso, tá certo? Me rebarbo e digo, tá certo? O que nós temos ali na Palestina é uma questão que vai mais além, bicho. Tem a questão geopolítica por trás. Tá certo? O papel que o Estado de Israel representa ali no mundo árabe, rapaz, isso tem que ser levado em conta, sabe? Ali o papel de segurar, sabe, de marcar presença do mundo não árabe na disputa de poder político, na disputa de poder capitalista, né? Ali naquela região, na verdade é isso. Temos o Irã, certo? Temos ali a Jordânia, sabe? Tem ali a Arábia Saudita, Catar, e temos ali a Líbia, sabe? E Israel espremido ali contra o mar, certo? Mas o papel dele é esse mesmo, de ficar espremido ali, mas marcando presença. Tem um puta exército, certo? Uma puta tecnologia de guerra, entendeu? Mas é esse o papel deles ali, sabe? Não tem outro papel, tá certo? E por isso agora não querem os palestinos organizados no Estado ao redor, porque a terra da Cisjordânia e a terra de Gaza está ao redor, fazendo fronteira também ali, sabe? Já bastam as fronteiras dos outros países aí mais antigos e mais organizados, tá certo? Não querem mais ali, né, o Estado palestino ao redor deles ali. Não querem, bicho, não querem e acabou, tá certo? E essa é a questão que está posta, e não me venham com churumelos, que eu estou cansando já desse assunto, né? Estou cansando já desse assunto, tá certo? E está me cansando essas mortes também, sabe? Essas mortes aí, sabe? Alguém tem que parar, rapaz, esse sionista do caralho aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui, que eu já estou ficando assim exasperado. Eu vou dizer aí, sabe? Digam se vocês gostaram dessas ideias aí que eu, né, clareei, porque o meu papel é esse, eu pego uma notícia e dou aí uma interpretada, tá certo? Assim, com um pouco mais de carga afetiva, entendeu? Emocional. Chamo o nome pra caralho, eu sei disso. Mas porque eu quero uma conversa informal com vocês aí, sabe? E dei aí um gostei, se quiserem, um like, né? Se inscrevam nesse modesto canal que está começando, compartilhem se quiserem, eu não me importo, sabe? Eu vou ter que assumir isso aí, né? Eu vou ter que assumir. E vamos ver no que dá, tá certo? Para hoje é o que basta, meu nome é Ernest. Valeu, obrigado. Ah, sim, eu quero lembrar que falo muito, dou bom dia a cavalo, tá certo? E não me importo não, sabe? Não me importo não. Valeu.